Tem uma coisa que muita gente só entende tarde demais. Quanto mais você corre atrás de quem te feriu, mais vai se apagando no meio do caminho. Só que existe uma virada de chave que muda completamente esse jogo. Quando você para de implorar por atenção, para de tentar convencer quem não te valorizou e começa a se reconstruir de verdade, a outra pessoa sente, e sente forte, porque percebe que pode estar te perdendo para sempre. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar como essa mudança acontece na prática e por que ela pode transformar não só a forma como o outro te enxerga, mas principalmente a forma como você passa a se enxergar. Você vai entender como sair desse lugar de dor, dependência e expectativa e entrar numa posição de mais força, mais clareza e mais respeito por si mesmo. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque esse conteúdo pode ser a chave que estava faltando para você mudar sua postura de vez. E fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode te ajudar a nunca mais entregar seu valor nas mãos de quem não soube cuidar dele. Quando alguém fere a gente, a primeira reação quase nunca é racional. Na maioria das vezes, o que nasce dentro da pessoa é uma necessidade urgente de ser ouvida, de ser compreendida, de mostrar o quanto aquilo doeu. E sendo muito sincero com você, isso é mais comum do que parece, porque quando a dor bate forte, a vontade que dá é correr atrás de uma resposta que faça tudo fazer sentido. É por isso que tanta gente, logo depois de ser machucada, entra naquele ciclo de mandar mensagem demais, querer conversar toda hora, tentar explicar o próprio lado, cobrar consideração, pedir clareza, pedir verdade, pedir uma reação. No fundo, não é nem sobre orgulho, é sobre desespero emocional. A pessoa só quer parar de sentir aquele peso no peito e acha que se o outro finalmente entender a dor que causou, alguma coisa vai melhorar. O problema é que quase sempre esse movimento produz o efeito contrário. Porque quanto mais você tenta convencer alguém a reconhecer o seu valor, mais você entrega para essa pessoa o controle da situação. Sem perceber, você começa a colocar sua paz na mão de quem já mostrou que não soube cuidar dela. E é aqui que quase todo mundo se perde. Muita gente acha que insistir é sinal de amor, de coragem ou de maturidade. Mas nem sempre é. Às vezes, insistir demais só revela que você ainda está emocionalmente preso à necessidade de receber do outro algo que ele talvez nunca vá te dar. E quanto mais você insiste, mais vai se esvaziando, mais vai se desgastando, mais vai se afastando de si mesmo. Tem gente que passa dias inteiros revivendo a cena na cabeça, imaginando o que poderia ter dito, o que deveria ter feito, o que ainda pode falar para finalmente tocar o coração da outra pessoa. Só que existe uma armadilha aí. Enquanto você está ocupado tentando despertar consciência em quem te feriu, vai deixando de olhar para a única consciência que realmente precisa despertar agora, que é a sua. Porque a verdade é dura, mas precisa ser dita. Quem te machucou e percebe que ainda tem acesso fácil às suas emoções, não sente medo de te perder. Sente poder. Sente que, mesmo depois de tudo, ainda consegue te puxar, te abalar, te confundir, te manter por perto. Mas o que realmente muda o jogo não é isso. E eu sei que isso pode doer, porque ninguém gosta de admitir que talvez tenha corrido atrás de alguém que já não estava mais nem tentando alcançar sua dor. Só que enxergar esse erro é o começo da virada. Enquanto você acha que o problema está só no que o outro fez, continua preso. Mas quando percebe como reagiu à ferida, começa a retomar algo muito importante: a consciência do seu próprio valor. O erro que quase todo mundo comete depois de ser ferido é transformar a dor em perseguição emocional. É achar que precisa arrancar explicação, arrependimento, validação ou remorso. Só que nada disso devolve sua força.
Na prática, isso só prolonga a dependência de alguém que já feriu você uma vez e pode continuar ferindo enquanto perceber que ainda ocupa esse lugar dentro de você. Só que tem um detalhe que ninguém percebe. O ponto de virada não começa quando o outro muda. Começa quando você para de agir como se precisasse da permissão dele para se curar. E quando isso acontece, tudo começa a virar. Porque a sua energia muda, a sua postura muda. E o jogo emocional deixa de ser conduzido pela ausência de alguém e passa a ser guiado pela reconstrução de quem você é. E é exatamente aí que a próxima parte entra com força. Porque depois de entender o erro que quase todo mundo comete, você precisa enxergar uma coisa ainda mais profunda. Porque quem te feriu perde o respeito quando percebe que ainda te controla. Mas a parte mais forte ainda vem agora. Tem uma verdade que muita gente evita encarar, mas ela explica muita coisa. Quando alguém percebe que ainda consegue mexer com você com facilidade, essa pessoa dificilmente te enxerga com o mesmo respeito. Pode parecer cruel ouvir isso, eu sei, mas é justamente por isso que tanta gente continua presa em relações, histórias e feridas que já deveriam ter acabado há muito tempo. Quando você responde na hora, quando tenta se explicar o tempo todo, quando demonstra que qualquer movimento do outro já bagunça o seu dia, o que está sendo mostrado não é só sentimento. Está sendo mostrado que o outro ainda tem acesso direto ao seu emocional. E, na mente de quem te feriu, isso pode virar uma sensação de domínio, não necessariamente de amor, não necessariamente de arrependimento. Muitas vezes, de domínio. É por isso que algumas pessoas se afastam, voltam, confundem, provocam, desaparecem e reaparecem como se nada tivesse acontecido. Elas já perceberam que ainda ocupam um espaço grande dentro de você. E quando alguém nota que ainda tem esse poder, começa a agir com menos cuidado, e é aqui que quase todo mundo se perde. Porque quem está ferido costuma interpretar qualquer migalha como sinal de esperança. Uma mensagem curta, uma aproximação repentina, uma mudança de tom, um pequeno gesto, e pronto. O coração já começa a criar expectativa de novo. Só que, na maioria das vezes, enquanto você está vendo chance de reconciliação, o outro está apenas testando se ainda consegue te acessar. E isso desgasta muito, porque você começa a viver em função das atitudes de alguém que já deveria ter perdido o direito de comandar suas emoções. O seu humor muda conforme a atenção que recebe. A sua paz depende da resposta que chega ou não chega. A sua autoestima sobe ou desce de acordo com o interesse momentâneo de quem já te machucou. E esse é um lugar muito perigoso para permanecer. A questão é que respeito nasce quando o outro percebe limite, quando percebe que não consegue mais te acionar da mesma forma, quando entende que você não está mais disponível emocionalmente do jeito que antes estava. Mas o que realmente muda o jogo não é fazer cena, nem tentar parecer frio. É começar a se posicionar de um jeito que não entrega mais o seu centro tão facilmente. Isso significa parar de reagir a tudo. Parar de transformar cada silêncio do outro em desespero. Parar de correr atrás de explicações que só mantêm você preso. Porque toda vez que você se abandona para tentar manter alguém por perto, a mensagem que passa é clara. Você ainda manda muito em mim. E com o tempo isso corrói o pouco respeito que ainda poderia existir. Agora, tem um ponto importante aqui. Recuperar respeito não é entrar numa disputa de ego. Não é fingir indiferença, fazer joguinho ou tentar machucar de volta. Isso só prolonga o problema. O verdadeiro reposicionamento começa quando você entende que sua estabilidade não pode mais depender da instabilidade do outro. Só que tem um detalhe que ninguém percebe. Quem te feriu só começa a sentir que está te perdendo quando percebe que não consegue mais prever sua reação, nem controlar seu estado emocional. E isso não acontece quando você ameaça ir embora.
Acontece quando você realmente começa a sair do alcance da manipulação, da carência e da necessidade de ser validado. E quando isso acontece, tudo começa a virar. Porque a partir daí, você para de tentar convencer, provar e explicar. Você começa a entender que a grande mudança não está em falar mais alto, mas em parar de pedir para ser enxergado por quem escolheu te ferir. E é exatamente isso que abre o próximo ponto. A virada de chave acontece no momento em que você para de querer convencer. Mas a parte mais forte ainda vem agora. Existe um momento na vida de quem foi ferido que muda tudo. E esse momento não acontece quando o outro pede desculpas, não acontece quando a verdade aparece e nem quando finalmente reconhecem a dor que causaram. A verdadeira virada começa quando você percebe que continuar tentando convencer alguém a te entender só prolonga o seu sofrimento. Porque até esse ponto, muita gente ainda está presa na esperança de ser ouvida da forma certa. A pessoa pensa: talvez eu só não tenha conseguido me explicar direito. Talvez, se eu falar com mais calma, ele entenda. Talvez, se ela enxergar tudo o que fez, finalmente se arrependa. Só que na prática, essa insistência vai cansando sua alma. Você fala, explica, tenta organizar a dor em palavras e continua se sentindo no mesmo lugar. O problema é que, quando você entra nessa necessidade de convencer, sua vida começa a girar em torno da reação do outro. Você deixa de observar o que sente para observar apenas o que o outro responde. Deixa de olhar para a própria cura para ficar esperando um sinal. E é aqui que quase todo mundo se perde. Porque querer ser compreendido por quem te machucou parece algo justo. E, de certa forma, é compreensível. Só que existe uma diferença enorme entre querer fechar uma ferida e ficar emocionalmente dependente da consciência de quem a causou. Quando você acredita que só vai conseguir seguir em frente depois que o outro admitir, validar ou se arrepender, sem perceber, entrega a chave da sua libertação na mão de quem te prendeu. E é aí que a virada começa a se desenhar. No instante em que você entende que talvez o outro nunca vá te dar essa resposta do jeito que você gostaria. Talvez nunca reconheça tudo. Talvez nunca peça perdão com a profundidade que sua dor merecia. Talvez nunca enxergue você com a honestidade que deveria. E aceitar isso não é fraqueza, é maturidade emocional. Tem gente que confunde essa mudança com desistência, mas não é isso. Não se trata de desistir de si, se trata de parar de desperdiçar energia tentando despertar algo em quem já teve a oportunidade de fazer o certo e não fez. Mas o que realmente muda o jogo não é isso. O que muda o jogo é o silêncio interno que nasce quando você entende que não precisa mais provar a sua dor para que ela seja legítima. Você não precisa que o outro concorde com o que fez para saber que doeu. Não precisa que o outro reconheça o seu valor para começar a se tratar com mais valor. E não precisa mais continuar naquela guerra emocional só para tentar sair com uma sensação de justiça. Quando essa ficha cai, uma coisa muito importante acontece. Você começa a se reposicionar. Sua energia muda, seu olhar muda, sua urgência diminui. Você já não sente a mesma necessidade de correr atrás, de explicar demais, de responder tudo, de mostrar que está sofrendo. Só que tem um detalhe que ninguém percebe. Essa nova postura não é indiferença, é consciência. É quando você entende que ficar em silêncio às vezes não é ausência de sentimento, é presença de limite. É um jeito de dizer para si mesmo: eu não vou mais me diminuir tentando ser entendido por quem me feriu. E quando isso acontece, tudo começa a virar, porque a partir desse ponto, você já não está mais lutando para tocar o coração do outro. Você começa a voltar para dentro, a recuperar sua dignidade, a reconstruir sua força. E é justamente aí que entra o próximo passo, um dos mais profundos de todo esse processo. Entender que o silêncio certo não é jogo, é reposicionamento.
Mas a parte mais forte ainda vem agora. Depois que você para de querer convencer, uma dúvida começa a aparecer dentro de muita gente. Então, o certo é sumir? É ficar em silêncio? É não falar mais nada? E aqui, eu preciso te dizer uma coisa com muita clareza. O silêncio pode ser uma das atitudes mais fortes que existem, mas só quando ele nasce de consciência e não de orgulho ferido. Porque tem um silêncio que é só tentativa de provocar reação. A pessoa se cala, mas por dentro continua implorando para ser notada. Continua esperando mensagem, continua olhando toda hora, continua torcendo para que o outro perceba a ausência e venha correndo atrás. Nesse caso, o silêncio muda por fora, mas a dependência continua viva por dentro. E é aqui que quase todo mundo se perde. O silêncio certo é diferente. Ele não é encenação. Ele não é castigo, ele não é uma forma disfarçada de manipular o outro. O silêncio certo acontece quando você entende que continuar se explicando, se justificando ou se expondo emocionalmente para quem já feriu você só prolonga a ferida. Então você se recolhe não para punir ninguém, mas para se proteger e se reorganizar. Isso é muito importante de entender. Porque muita gente transforma afastamento em estratégia, quando na verdade deveria transformar em cura. Se você se afasta apenas para ver se o outro sente sua falta, ainda está emocionalmente preso. Mas quando você se afasta para recuperar sua paz, sua clareza e sua dignidade, aí sim alguma coisa começa a mudar de verdade. E esse reposicionamento aparece em coisas simples. Você para de responder no impulso, para de entrar em conversas que sempre te deixam pior. Para de dar acesso fácil para quem só aparece quando quer aliviar a própria carência. Para de abrir o coração para quem já mostrou que não sabe cuidar do que sente. Mas o que realmente muda o jogo não é isso. O que realmente muda o jogo é que, nesse processo, você começa a sair daquele lugar de reatividade. Já não é mais qualquer gesto do outro que te desmonta. Já não é qualquer silêncio que te desespera. Já não é qualquer migalha que te faz criar esperança. E quando você para de reagir a tudo, a sua presença muda. Você começa a transmitir limite, firmeza e maturidade. Só que isso exige disciplina emocional. Porque ser silencioso do jeito certo não é fácil. Vai ter dias em que a vontade de mandar mensagem vai bater. Vai ter momentos em que o coração vai querer voltar para o lugar onde já se machucou, só porque ainda sente falta. E é nessas horas que você precisa lembrar: nem tudo o que você sente precisa virar atitude. Guardar isso faz muita diferença. Nem toda saudade merece resposta. Nem toda dor precisa ser explicada. Nem toda abertura merece confiança de novo. Às vezes, o seu maior ato de amor próprio é justamente não interromper a própria cura só para matar uma carência momentânea. Só que tem um detalhe que ninguém percebe. Quando o seu silêncio deixa de ser um pedido de atenção e passa a ser uma expressão de valor, o outro sente, porque percebe que você não está mais disponível do mesmo jeito. Percebe que já não consegue mais te acessar com a mesma facilidade. E quando isso acontece, tudo começa a virar. É nesse ponto que a ausência começa a ganhar outro peso. Não porque você desapareceu para jogar, mas porque sua energia realmente mudou. E é exatamente por isso que o próximo tópico importa tanto. O que realmente passa na mente de quem percebe que está te perdendo. Mas a parte mais forte ainda vem agora. Quando alguém que te feriu começa a perceber que você mudou de verdade, uma movimentação silenciosa começa a acontecer do outro lado também. E não, isso nem sempre aparece de forma clara no começo. Muitas vezes, o primeiro sinal não é arrependimento, é estranhamento. A pessoa começa a sentir que alguma coisa já não está como antes. Antes ela sabia que podia te acessar. Sabia que de algum jeito você ainda estaria ali, emocionalmente disponível, afetado, esperando, reagindo. Só que quando isso muda,
Quando você para de entregar sua presença de forma tão fácil, o outro começa a perder a sensação de controle. E é aqui que quase todo mundo se perde. Porque quem está de fora imagina que a pessoa que feriu vai simplesmente seguir a vida sem sentir nada. Em alguns casos, até parece isso no começo. Mas a mente humana percebe rápido quando perde um lugar que considerava garantido. E o incômodo não vem só da sua ausência, vem principalmente da mudança que essa ausência revela. A primeira coisa que costuma passar na mente de quem percebe que está te perdendo é a dúvida. Será que dessa vez ele realmente cansou? Será que ela não volta mais? Será que eu passei do limite? Essas perguntas nem sempre são faladas, mas elas aparecem. Porque enquanto você estava correndo atrás, o outro não precisava refletir muito. Sua insistência já respondia tudo. Mas o que realmente muda o jogo não é isso. O que muda o jogo é quando a sua postura deixa de alimentar a certeza que o outro tinha. A pessoa já não sabe mais se ainda ocupa o mesmo espaço dentro de você. Já não sabe mais se consegue provocar a mesma reação. Já não sabe mais se ainda tem o mesmo valor nos seus sentimentos. E essa incerteza começa a incomodar de um jeito que muitas palavras nunca incomodaram. Tem gente que nesse momento tenta voltar devagar, manda uma mensagem casual, faz uma aproximação sutil, testa o terreno. Não porque mudou profundamente, mas porque sentiu a diferença. Sentiu que você já não está ali da mesma forma. E isso mexe com o ego, com a segurança e, em alguns casos, até com a consciência. Só que tem um detalhe que ninguém percebe. Nem todo retorno é arrependimento verdadeiro. Às vezes, é só desconforto por ter perdido acesso. E você precisa ter muita clareza para não confundir saudade com controle, nem aproximação com transformação. Porque, quando alguém sente que está te perdendo, pode querer se reaproximar apenas para recuperar o lugar que tinha, não necessariamente para te valorizar de verdade. Por isso, mais importante do que imaginar o que o outro está pensando, é observar o que ele faz de forma consistente. Mudança real não aparece só em palavras soltas, nem em gestos isolados. Aparece em postura, responsabilidade, constância e respeito. E se isso não existe, talvez o que a pessoa esteja sentindo não seja amor maduro, mas medo de perder uma presença que ela achou que estaria sempre ali. Mesmo assim, existe algo muito forte nesse processo. Quando você para de implorar por espaço na vida de alguém, essa pessoa é obrigada a encarar o vazio que antes você preenchia. E quando isso acontece, tudo começa a virar. Porque o outro sente o peso da sua ausência não como drama, mas como consequência. E é justamente aí que o próximo ponto fica ainda mais forte. Porque perceber que está te perdendo já causa impacto, mas existe um detalhe que torna esse medo muito mais intenso. É o que vamos falar agora. O detalhe que faz o medo de te perder ficar ainda mais forte. Mas a parte mais forte ainda vem agora. Tem uma coisa que torna tudo isso ainda mais intenso, e muita gente não percebe. Não é só a sua ausência que mexe com quem te feriu. O que realmente pesa é quando essa ausência vem acompanhada de mudança real. Porque sumir, qualquer um pode sumir. Mas se reconstruir sem fazer barulho, isso tem outro impacto. Quando você se afasta, mas continua dando sinais de carência, indiretas, recaídas e necessidade de atenção, o outro ainda sente que você está ali, preso de alguma forma. Mesmo longe, continua perto emocionalmente. Só que quando você começa a mudar de verdade, sem anúncio, sem discurso e sem querer provar nada para ninguém, a sensação no outro é diferente. E é aqui que quase todo mundo se perde. Muita gente acha que o impacto está em postar algo para causar, mostrar que está bem o tempo todo, tentar despertar ciúme ou fazer o outro se sentir culpado. Mas isso ainda é uma forma de manter conexão, ainda é uma maneira de dizer: olha para mim, reage ao que estou fazendo. E no fundo, quem age assim ainda está buscando validação.
A mudança que realmente assusta quem te feriu é mais silenciosa. É quando você para de se explicar, quando para de querer ser compreendido a qualquer custo, quando já não faz questão de mostrar sua dor nem de exibir sua recuperação. Você simplesmente começa a viver de outro jeito, com mais discrição, mais firmeza, mais limite. Mas o que realmente muda o jogo não é isso. O que realmente muda o jogo é a consistência. Porque uma reação pontual pode até chamar atenção, mas é a constância que convence. Quando o outro percebe que sua mudança não foi impulso de um dia, que seu silêncio não foi teatro, que sua distância não foi só orgulho momentâneo, aí começa a sentir algo mais profundo, a possibilidade real de ter perdido o acesso que tinha a você. Isso mexe muito porque quebra uma expectativa antiga. Antes, a pessoa sabia como você funcionava, sabia que bastava aparecer de certo jeito, dizer algumas palavras, fazer um movimento calculado e você voltava a se abrir. Só que agora não. Agora existe uma força nova aí. Uma força que não grita, não ameaça e não implora, apenas não se entrega mais do mesmo jeito. Esse é o detalhe que pesa. Quando você deixa de ser previsível para quem sempre contou com sua disponibilidade emocional. Porque enquanto o outro consegue prever sua reação, ainda se sente em vantagem. Mas quando já não sabe mais se você vai aceitar, responder, correr atrás ou voltar a se abrir, a segurança dele começa a cair. Só que tem um detalhe que ninguém percebe. Essa força não vem de tentar parecer inacessível. Ela vem de realmente parar de viver em função do outro. Vem de preencher o próprio tempo com reconstrução, não com espera. Vem de criar uma vida interna mais forte, uma rotina mais firme, uma consciência mais clara do que você aceita e do que nunca mais aceita. E quando isso acontece, tudo começa a virar. Porque o medo de te perder deixa de ser uma hipótese distante e passa a parecer algo concreto. O outro percebe que você não está só machucado, está acordando, está amadurecendo, está se tornando alguém que talvez não aceite mais voltar para o lugar onde foi diminuído. E é exatamente aí que o vídeo sobe ainda mais de nível. Porque depois de entender o impacto que essa mudança causa no outro, você precisa enxergar algo ainda mais importante. A mudança mais profunda não acontece na mente de quem te feriu. Ela acontece dentro de você, mas a parte mais forte ainda vem agora. Depois de tudo isso, existe uma verdade que muita gente demora para aceitar. A maior virada dessa história não é fazer o outro sentir medo, saudade ou arrependimento. A mudança mais importante acontece quando você começa a se libertar da necessidade de que isso aconteça. Porque, enquanto sua paz ainda depende do que o outro sente, você continua preso de algum jeito. No começo, é normal querer que a pessoa perceba o que perdeu. É normal imaginar o dia em que ela vai entender a dor que causou. É normal até desejar que sinta um pouco da ausência que deixou em você. Só que existe uma linha muito delicada aí. Quando esse desejo vira o centro da sua vida, você continua emocionalmente ligado a quem te feriu. E é aqui que quase todo mundo se perde. Porque muita gente acha que está superando, mas no fundo ainda está esperando uma prova, uma mensagem, um pedido de perdão, uma volta, uma confirmação de que realmente fez falta. E eu vou te dizer com sinceridade, enquanto você precisa dessa resposta para se sentir inteiro de novo, a sua reconstrução ainda não terminou. A verdadeira mudança começa quando você entende que seguir em frente não é esquecer o que aconteceu, nem fingir que não doeu. É parar de fazer da reação do outro a medida da sua cura. É perceber que o seu valor não cresce quando alguém reconhece o erro. O seu valor já existe. O que precisa acontecer é você parar de negociar esse valor por atenção, presença ou migalhas emocionais. Quando essa consciência chega, a dor começa a mudar de lugar.
ela já não te controla do mesmo jeito. Ainda pode existir tristeza, lembrança, até saudade em alguns momentos. Mas agora existe junto uma lucidez que antes não existia. Você começa a ver com mais clareza o que aceitava, o que tolerava, o que fazia para não perder alguém e o quanto isso foi te afastando de si mesmo. Mas o que realmente muda o jogo não é isso. O que realmente muda o jogo é quando você decide que nunca mais vai se abandonar para manter alguém na sua vida. Essa decisão muda tudo, porque a partir dela, você não vive mais para causar impacto no outro. Você vive para recuperar sua própria integridade. E isso é poderoso de um jeito que pouca gente entende no começo. Essa é a fase em que você começa a se reencontrar. Começa a cuidar mais da sua mente, da sua rotina, da sua energia. Começa a perceber que existe vida além daquela ferida, que existe identidade além daquela rejeição, que existe força além daquela dor. Só que tem um detalhe que ninguém percebe. Quando você realmente muda por dentro, isso aparece por fora sem esforço. No seu jeito de falar, no seu jeito de reagir, no tipo de acesso que você permite, no tipo de comportamento que você não aceita mais. Você não precisa anunciar que amadureceu. Sua postura começa a mostrar. E quando isso acontece, tudo começa a virar. Porque nesse ponto, o outro já não é mais o centro da história. Você volta a ocupar esse lugar. E é justamente essa mudança de eixo que prepara o próximo passo. Como recuperar seu valor sem precisar chamar atenção, sem fazer barulho e sem transformar sua cura em espetáculo. Mas a parte mais forte ainda vem agora. Muita gente, depois de ser ferida, entra numa vontade quase automática de mostrar que está bem, mostrar que superou, que mudou, que agora está por cima. Só que recuperar seu valor não tem a ver com montar vitrine emocional para ninguém. Tem a ver com reconstruir a si mesmo de um jeito tão verdadeiro que você já não precise provar nada. Porque quando a dor ainda está muito viva, existe uma tentação grande de transformar a própria cura em mensagem indireta. A pessoa posta, reage, aparece, tenta parecer melhor do que está, tudo para ver se do outro lado alguém percebe. Mas, no fundo, isso ainda mantém você conectado à mesma necessidade de ser visto por quem não soube te enxergar. E é aqui que quase todo mundo se perde. Recuperar seu valor de verdade começa em coisas que quase ninguém vê. Começa no momento em que você para de se expor para quem não merece acesso. Começa quando você escolhe não responder no impulso, quando decide não abrir o coração para qualquer reaproximação rasa. Quando entende que nem toda saudade merece retorno e nem toda tentativa de contato merece nova chance. Também começa quando você volta a cuidar da sua rotina com seriedade. E eu falo isso porque muita gente quer se sentir forte sem reconstruir a própria base. Só que força emocional não nasce só de pensamento bonito, ela nasce de prática, de ocupar a mente com o que te faz crescer, de criar disciplina, de voltar a respeitar seu tempo, seu sono, sua paz, seus limites, sua dignidade. Mas o que realmente muda o jogo não é isso. O que realmente muda o jogo é a forma como você passa a se posicionar diante daquilo que antes te desmontava. Você já não se explica tanto, já não se justifica por sentir o que sente, já não aceita migalha só para não ficar sozinho. Começa a filtrar melhor quem entra, quem fica e quem já mostrou que não sabe permanecer de forma saudável. E isso muda completamente a sua energia. Outra coisa importante, recuperar valor não é virar alguém frio, não é endurecer o coração a ponto de não sentir mais nada. É amadurecer, é aprender a sentir sem se entregar ao descontrole. É ter sensibilidade, mas também critério. É continuar tendo coração, só que agora com mais consciência para não colocar esse coração na mão de qualquer pessoa. E aqui vai uma orientação muito prática.
Pare de medir seu valor pelo quanto alguém te procura. Tem gente que só volta quando sente que está perdendo espaço, não quando aprendeu a te valorizar. Se você continuar confundindo procura com amor, insistência com mudança e saudade com respeito, vai acabar abrindo a porta para a mesma dor com uma nova embalagem. Só que tem um detalhe que ninguém percebe. Quanto menos você vive para chamar atenção, mais sua mudança se torna forte e visível, porque ela deixa de ser performance. Vira presença, vira postura, vira aquele tipo de força que não precisa ser anunciada, mas é sentida. E isso é muito mais poderoso do que qualquer tentativa de impressionar. Quando você recupera seu valor desse jeito, sem barulho, sem disputa e sem pressa, tudo começa a virar. Porque você já não está mais tentando parecer importante para alguém. Você começa, de fato, a se tratar como alguém importante. E essa diferença muda sua forma de aceitar, recusar, responder e seguir em frente. E é exatamente por isso que o próximo tópico pesa tanto. Porque chega um momento em que quem te feriu percebe de forma muito concreta que talvez tenha perdido você para sempre. Não porque você ameaçou ir embora, mas porque sua mudança já não parece mais temporária. Mas a parte mais forte ainda vem agora. Existe um momento muito específico em toda essa história. Não é quando você some por alguns dias. Não é quando para de responder por impulso. E nem quando decide se afastar pela primeira vez. O momento mais forte é quando quem te feriu começa a perceber que a sua mudança não foi passageira. Que dessa vez você não está apenas machucado, está diferente. No começo, muita gente do outro lado ainda acredita que você vai voltar a ser como antes. Acha que é só questão de tempo, carência ou saudade. Acredita que em algum momento você vai procurar, ceder, reabrir a porta, aceitar de novo o mínimo que antes aceitava. E é aqui que quase todo mundo se perde. Sim, porque esse é justamente o ponto em que muitas pessoas colocam tudo a perder. Depois de avançar tanto, recaem na primeira aproximação, se emocionam com qualquer sinal e voltam correndo para um lugar que já tinham entendido que não fazia bem. Só que quando isso acontece, o outro entende uma coisa. No fim, eu ainda tenho o mesmo acesso. E todo o peso da sua mudança enfraquece. Mas quando você permanece firme, sem agressividade, sem teatro e sem precisar provar nada, a percepção do outro começa a mudar. A pessoa sente que você não está mais orbitando em volta dela. Sente que já não ocupa o mesmo centro na sua vida. E isso provoca algo difícil de ignorar, a noção real de perda. Esse momento costuma ser silencioso. Às vezes, não vem acompanhado de grandes declarações. Às vezes, aparece em tentativas sutis de contato, em aproximações inesperadas, em curiosidade repentina sobre sua vida, em uma presença que antes não existia. Mas o que realmente muda o jogo não é isso. O que realmente muda o jogo é que, dessa vez, você já não se move só porque o outro apareceu. Você aprendeu a observar melhor, aprendeu a não confundir retorno com transformação, aprendeu a não entregar de volta seu coração apenas porque alguém demonstrou medo de te perder. Isso mostra um amadurecimento que o outro sente, mesmo sem você dizer muita coisa. Porque perder alguém de verdade não é só ver a pessoa longe, é perceber que ela já não responde mais do jeito antigo. É notar que já não aceita qualquer presença, qualquer promessa, qualquer desculpa mal resolvida. É entender que aquele lugar de acesso fácil foi fechado. Só que tem um detalhe que ninguém percebe. Quando a pessoa que te feriu percebe que talvez tenha te perdido para sempre, o peso maior nem sempre está na sua ausência. Está no fato de que você acordou. Está no fato de que você deixou de se diminuir. Está no fato de que agora existe em você uma firmeza que antes não existia. E quando isso acontece, tudo começa a virar. Só que aqui entra a parte mais importante de todas.
Não deixe esse momento te fazer esquecer tudo o que você aprendeu. O medo do outro não pode ser mais forte do que a consciência que você construiu. Se a sua evolução depender da reação de quem te machucou, você corre o risco de voltar para o mesmo ciclo com outra aparência. E é exatamente por isso que o próximo tópico fecha essa construção com força, porque depois de tudo isso, sobra uma verdade que você precisa levar para a vida. A verdadeira força não está em fazer alguém sofrer pela sua ausência, mas em nunca mais se abandonar por causa de ninguém. Mas a parte mais forte ainda vem agora. Depois de tudo o que a gente falou até aqui, chega a parte mais madura dessa conversa. Porque no fim das contas, a maior lição não é descobrir como fazer alguém sentir sua falta, nem como provocar medo de te perder. A verdadeira força nasce quando você decide, com clareza, que nunca mais vai se abandonar para ser aceito, amado ou mantido na vida de alguém. Muita gente passa anos repetindo o mesmo padrão sem perceber. Se machuca, corre atrás, tenta consertar sozinho, aceita menos do que merece, se cala quando deveria impor limite e vai se perdendo aos poucos só para não perder o outro. E é aqui que quase todo mundo se perde, porque confunde amor com esforço sem reciprocidade, apego com profundidade e insistência com valor. Só que chega uma hora em que você precisa olhar para a própria história com honestidade. Precisa se perguntar quantas vezes se diminuiu para caber na falta de maturidade emocional de alguém. Quantas vezes aceitou migalhas só para não encarar o vazio. Quantas vezes preferiu sofrer acompanhado do que se reconstruir sozinho. Esse tipo de consciência dói, mas também liberta. Porque quando você entende o quanto se abandonou, começa a perceber que a dor não veio só do que o outro fez. Veio também de todas as vezes em que você foi ficando, insistindo e se traindo para manter viva uma conexão que já não te fazia bem. E isso não é para te culpar, é para te acordar. Mas o que realmente muda o jogo não é isso. O que realmente muda o jogo é a decisão que nasce depois dessa lucidez. A decisão de não negociar mais sua paz para evitar rejeição. A decisão de não aceitar mais presença confusa, atenção instável e carinho pela metade. A decisão de não voltar para lugares onde sua dignidade sempre foi o preço da permanência. E essa decisão transforma tudo, porque ela muda a forma como você se relaciona consigo mesmo. Você começa a se ouvir mais, começa a respeitar os sinais que antes ignorava, começa a perceber mais cedo quando algo te diminui, te desgasta ou te desorganiza por dentro. E aos poucos vai deixando de tratar como amor aquilo que sempre foi carência, medo ou dependência emocional. Tem gente que acha que ser forte é não sentir, mas não é. Ser forte é sentir e ainda assim não se entregar ao que te destrói. É ter saudade e não voltar correndo. É lembrar e não romantizar o que te feriu. É reconhecer que amou, que doeu, que marcou, mas ainda assim escolher não se perder de novo. Só que tem um detalhe que ninguém percebe. Quando você para de se abandonar, algo muito poderoso acontece. Você deixa de viver em função da reação dos outros e começa a viver em coerência com o que sabe que merece. E quando isso acontece, tudo começa a virar, porque sua vida deixa de ser guiada pelo medo de perder alguém e passa a ser guiada pelo compromisso de nunca mais perder a si mesmo. Essa é a força que quase ninguém consegue tirar de você, porque ela não depende de retorno, de validação, de desculpa ou de reconhecimento. Ela nasce de dentro. Nasce quando você entende que pode até ser ferido, decepcionado ou deixado, mas nunca mais precisa se desmontar para continuar sendo querido por alguém. E é justamente essa consciência que prepara o terreno para a conclusão. Porque depois de tudo isso, o espectador precisa sentir que essa mensagem não foi só sobre dor, mas sobre transformação, dignidade e renascimento emocional.
Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa com toda sinceridade. Talvez a vida tenha te ferido. Talvez alguém tenha quebrado algo dentro de você. Talvez você tenha passado noites tentando entender por que recebeu tão pouco de quem prometeu tanto. Mas mesmo assim, você continua aqui. E isso já diz muito sobre a sua força. Porque tem gente que te machuca e vai embora achando que levou o seu valor junto. Só que não. O seu valor nunca esteve nas mãos de quem te feriu. O seu valor sempre esteve aí dentro, esperando o momento em que você finalmente iria se escolher. A grande virada não é fazer alguém sofrer pela sua ausência. A grande virada é fazer a si mesmo nunca mais aceitar viver de migalhas emocionais. É olhar para a própria dor e decidir que ela não vai ser o seu fim. Vai ser o seu ponto de mudança. Vai ser o momento em que você para de correr atrás de quem te feriu e começa, de uma vez por todas, a correr atrás da sua paz, da sua dignidade e da sua melhor versão. E quando você entende isso, ninguém mais consegue te prender no mesmo lugar. Então eu quero que você faça isso agora. Comenta aqui embaixo a frase: "Nunca mais vou me abandonar por ninguém". Escreve isso nos comentários como um compromisso com você mesmo, como uma virada de chave, como um marco na sua vida. Porque hoje não é só sobre assistir um vídeo, é sobre decidir quem você vai ser daqui para frente. E eu quero ver quantas pessoas estão prontas para dar a volta por cima de verdade. Lembre-se, quem descobre o próprio valor nunca mais aceita ser tratado como opção. Obrigado por ter assistido até aqui. Agora aproveita e assiste o vídeo que está aparecendo no card, porque ele vai complementar exatamente essa transformação que você começou hoje. E também dá uma olhada no conteúdo que eu deixei nos comentários fixados, porque pode te ajudar ainda mais nessa nova fase.